Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Doutor Vitamix Cursos Online. Eu me chamo Alan Sena e hoje nós vamos dar uma dica para vocês de raciocínio lógico no que tange a proposições. Você sabe o que é proposição? Você tem que saber, porque isso cai bastante. Na verdade, não cai muito em concurso público. Despenca em concurso público e não é um conteúdo assim que nós possamos dizer que é muito difícil. Ou seja, você não pode errar. Mas antes da gente abordar esse conteúdo aqui de proposições, que faz parte da lógica de primeira ordem, vai lá no nosso canal, dá aquele like maroto, especial, compartilha com os amigos esse conteúdo, porque com toda certeza vai fazer toda a diferença na sua vida e vai te levar rumo à aprovação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve no nosso canal. Vamos lá, proposição. O que é proposição? Você sabe me falar? A proposição é uma oração declarativa, sendo afirmativa ou negativa, em que podemos atribuir um valor lógico, e esse valor lógico, ele é verdadeiro ou falso. Não é verdadeiro e falso, não é ambos, é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A proposição é uma oração declarativa, sendo que afirmativa ou negativa. Decora aí, ó. A proposição, ela é uma oração declarativa, mas ela tem que ser afirmativa ou negativa, em que podemos atribuir um valor lógico. Para eu identificar em uma questão se ela é proposição ou não, eu tenho que, nessa leitura, identificar se dá para que nós possamos atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Identifiquei isso, com toda certeza é uma proposição. Isso cai bastante em concurso público. Então vamos lá. Falar com vocês algumas dicas ou um direcionamento mais específico acerca daquilo que não é proposição, porque fica mais fácil em prova de concurso, você identificando o que não é proposição, fica mais fácil de você acertar a questão. Então nós temos um mnemônico aqui, uma dica, né? O que não é proposição? O que não é proposição é peso. Grava aí na tua mente. O que não é proposição, Alan? O que não é proposição? O que não é proposição é peso. Então, essa palavrinha peso aqui, cada letrinha dessa aqui, ela indica uma palavra, né? O P de perguntas, E de exclamativas, S de sentenças abertas e O de ordens. Então, se eu identifico num texto uma pergunta, uma frase exclamativa, uma sentença aberta ou uma ordem, faça isso, faça aquilo, nós não teremos o quê? Uma proposição. E lembre-se, a chave da proposição é você identificar nela se há um valor lógico de verdadeiro ou falso. Como você poderia falar em uma pergunta que a pergunta é verdadeira ou falsa? Você consegue entender? Alan, tudo bem com você? Você consegue me dizer, nessa pergunta, se essa pergunta é verdadeira ou falsa? Eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso para uma pergunta. Uma frase exclamativa, será que eu consigo atribuir um valor lógico a ela? Não. E uma ordem, faça isso, faça aquilo. Faça o trabalho de hoje da faculdade. Eu consigo te atribuir um valor lógico a essa frase? Não, se eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, nós não temos uma proposição. Então a chave da proposição é uma oração declarativa, é uma declaração sendo afirmativa ou negativa, ao qual eu posso atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Então, para ficar mais fácil para você, você vai ter que decorar o peso, um mnemônico. Porque decorando esse mnemônico, eu consigo identificar aquilo que não é proposição. Identificando num texto, identificando numa questão, o que não é proposição, vai ficar mais fácil para eu acertá-la. Então, eu identifiquei que tem pergunta, tem frases exclamativas, tem sentenças abertas e tem ordem. Portanto, não teremos proposição. Então, gente, com toda certeza, esse assunto vai fazer uma diferença incrível na tua aprovação. Vamos lá. Proposição e suas características.
Como eu identifico numa questão se aquela frase é uma proposição ou não? Primeiro, a frase deve possuir um verbo. Possuir um verbo já é a primeira característica para eu dizer se é uma proposição ou não. Segunda característica, eu tenho que identificar um sujeito bem definido. Preste bem atenção, o sujeito deve ser bem definido. Ah, mas se não for definido, então desconfie, coloque lá uma interrogaçãozinha, porque provavelmente não é uma proposição. Então, vamos lá para o sujeito bem definido, vamos fazer alguns exemplos aqui com vocês. Alan é professor. Aqui nós temos o sujeito Alan, é um verbo, então aqui nós já podemos dizer que nós temos indícios suficientes para falar que essa frase é uma proposição. Alan, sujeito, é o verbo. Professor, então aqui nós temos o quê? Nessa frase, verbo, sujeito bem definido, Alan, e nós temos também um predicado. Então, essa frase, Alan é professor, é uma proposição. Ela é professora. Será que essa frase, ela é professora, é uma proposição? Não. Por que, Alan? Ela é professora não é uma proposição. Primeiro, que ela é indefinido. Quem é ela? Eu não consigo afirmar quem é ela, portanto, esse sujeito aqui não está bem definido, logo nós não temos uma proposição nela. Então, esse sujeito que não é definido, ela, eu posso considerar, em raciocínio lógico, como se fosse um X. Quem é ela? Então, ela é professora não é uma proposição. 38 mais 2 é igual a 40. Será que essa expressão 38 mais 2 igual a 40 é uma proposição? Sim. Por quê, Alan? Porque eu consigo atribuir aqui um valor lógico. Lembre-se, a chave da proposição é uma frase declarativa onde eu consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. É uma frase afirmativa ou negativa. Então, 38 mais 2 é igual a 40 é uma proposição. Não porque o valor deu 40, não porque a soma deu 40, mas porque eu consigo atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. E é uma expressão aqui. X mais 20 é igual a 40. Porque x mais 20 é igual a 40 não é uma proposição. Porque aqui nós temos o x e o x é indefinido. Quem é o x dessa questão? Se eu não tenho esse x dessa questão aqui, não está definido, eu não consigo te dar um valor lógico de verdadeiro ou falso. Portanto, x mais 20 igual a 40 não é uma proposição, porque nós não podemos afirmar se ela é verdadeiro ou falso, devido não ser bem definido o que é o x. Então, resumindo para você, proposições e suas características. No concurso público, numa prova, para que você possa identificar se uma frase é ou não proposição, verifique se tem um verbo. Tem um verbo? Já é o primeiro indício que tem proposição, porque é o primeiro elemento, é a primeira característica. Identificou que tem um sujeito bem definido, já é o segundo elemento, já é a segunda característica para te encaminhar e dizer que a frase é uma proposição. Mas tem o último, né? O último elemento que é o predicado. Identificou que numa frase tem verbo, sujeito bem definido e predicado, você terá o quê? Uma proposição. Sendo que a frase ela tem que ser declarativa, sendo afirmativa ou negativa, ao qual nós podemos atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Pessoal, vocês gostaram da dica de hoje? Com toda certeza vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like, comenta, deixe alguns comentários aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus abençoe vocês e até mais.